Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Muitas coisas para aprender, muita ansiedade, final do ano chegando, né? Estamos aqui dispostos a continuar aprendendo. Então, olha só, gente, na última aula nós falamos dos tipos de reações inorgânicas, falamos que existem 4 tipos diferentes: reação de síntese ou adição, reação de decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou permuta. Fizemos algumas atividades e, especificamente na última aula, nós falamos das reações de simples troca ou deslocamento. Falamos, inclusive, que quando essas reações ocorrem e quando não ocorrem. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui no próprio material que a gente usou na nossa última aula. Olha só. A gente falou o seguinte, lá no início, quando eu falei para vocês, nós falamos que existe aqui uma fila de reatividade dos metais. Falamos que para a reação de simples troca acontecer, você vai ter um elemento sozinho e você vai ter uma substância composta. Esse elemento sozinho, se ele for um metal, quer dizer, ele é positivo, ele vai estar querendo roubar lugar do outro elemento que também é positivo como ele. Então, o X está querendo roubar o lugar do A. Ele consegue se ele tiver reatividade suficiente. Se o X for mais reativo que o A reação ocorre. Como que você vai saber se o X é mais reativo que o A? Olhando nessa fila de reatividade. Aí você vai falar, Patrícia do caramba, como que eu vou gravar essa fila toda? Você não vai gravar essa fila toda. Ele não exige que você saiba essa fila de cor em nenhuma questão de prova. Você precisa saber aquele detalhe que eu te falei sobre o final da fila, que são os metais nobres. Quanto mais nobre, menos reativo. Os mais reativos, que são os primeiros da fila, são os alcalinos, que são a família 1, e os alcalinos terrosos, que são a família 2, ou a 2A. Então, se você souber o início da fila, souber o final da fila,
O H também é muito importante você saber a posição dele, que ele vem antes do cobre. Os demais estão aqui, ó, que são os metais comuns, estão entre os alcalinos e alcalinos terrosos e os metais nobres. Você vai conseguir encaixá-los aqui, ok? Isso, gente, se nós estivermos falando de metais. Por quê? Porque as reações, elas podem acontecer também com uma simples troca entre os não metais, que seguem essa fila aqui, ó, de reatividade. Então, você vai ter que observar. Sempre que você tiver uma reação, você vai ter que observar. Nesse caso aqui, o não metal, se você fizer um esforço aí, você vai se lembrar que o não metal é aquele que está mais à direita na tabela periódica. Isso quer dizer que ele é negativo, que ele quer ganhar elétrons, certo? Então, esse não metal vai estar sozinho aqui e ele quer reagir lá com a substância composta. Como esse não metal é um elemento negativo, ele vai querer roubar o lugar do outro que também é o quê? Negativo como ele. Então, essa é a grande questão, é você saber quem está querendo roubar o lugar de quem. Aí você vai saber se ele tem reatividade suficiente ou não, ok? Geralmente, nas questões de prova, ele não cobra que você saiba isso aqui de cor, não. Geralmente, ele te dá a fila, mas é legal você saber que o mais reativo de todos é o flúor. Depois do flúor é o oxigênio. E aí segue-se a família 7A. Olha, cloro, bromo e iodo. Na sequência, terceiro período, quarto período, quinto período. Cloro, bromo e iodo. Então, de cima para baixo, né? A reatividade vai do maior para o menor. Aí você vai ver se ele tem ou não reatividade suficiente para essa reação poder acontecer ou não. Porque as grandes dúvidas, os exercícios dessa matéria, eles giram em torno de a reação ocorre ou não ocorre. Para ela ocorrer, você sabe, aquele elemento que está sozinho tem que ser mais reativo do que o outro que ele está querendo roubar o lugar, certo? Então, na aula passada, nós chegamos a fazer alguns exercícios, paramos nesse exercício aqui, número 3, né? E agora nós vamos dar continuidade. Vamos ver se ainda existem algumas dúvidas ou se nós estamos entendendo tudo direitinho. Ó, o sódio é um metal mole, de cor prateada, que reage violentamente com água, como está equacionado a seguir. Por que ele reage violentamente com água, gente? Olha, porque ele é alcalino, família 1A, ele é altamente reativo, tá? Então, sódio sólido reagiu com água. Essa reação química é identificada como? Então, você tem, ó, 2 reagentes, 2 produtos. Ou é simples troca ou é dupla troca. Eu tenho substâncias simples, olha só. Esse aqui é uma substância simples, essa aqui é uma substância simples. Então, trata-se simplesmente de quê? De uma simples troca ou deslocamento. Se todos os envolvidos fossem substâncias compostas, seria uma dupla troca ou permuta. Ok? Número 5. Utilizando a fila de reatividade, indique qual das reações de simples troca mostradas a seguir não ocorre. Então, olha só, vamos identificar em cada uma delas quem quer roubar o lugar de quem. Então, olha só, o cobre está sozinho, ele é metal, é positivo, ele quer roubar o lugar do níquel. Quem é mais nobre, o cobre ou o níquel?
cobre é mais nobre. O zinco está sozinho, quer roubar o lugar do níquel. O zinco está sozinho, quer roubar o lugar do cobre. O níquel está sozinho, quer roubar o lugar do cobre. O cobre está sozinho, quer roubar o lugar da prata. Então, gente, olha só. A primeira é a que a gente está procurando. Por quê? O cobre é mais nobre que o níquel. Se ele é mais nobre, ele é menos reativo. Então, ele sozinho não consegue deslocar o níquel. Então, você vai justificar, ó, o cobre é mais nobre que o níquel, por isso é menos reativo. E não consegue deslocar o níquel. Então, essa reação simplesmente não ocorre. Ele não vai ocupar o lugar do níquel. Ok? Beleza, então vamos continuar. Ó, dada a reatividade em ordem decrescente dos halogênios. Tá vendo? É isso que eu falei com vocês. Geralmente ele dá a fila de reatividade. A equação incorreta é, então, de novo, vamos ver quem está tentando roubar o lugar de quem, ó. Você está vendo que o que está sozinho aqui é o Cl, e o Cl é não metal? Então, ele é negativo. Ele está querendo roubar o lugar de quem? Do F. O Cl é mais reativo que o F? Não é. Aqui agora, ó, o flúor que está sozinho está tentando roubar o lugar do I. O flúor é mais reativo que o I? É. O Cl que está sozinho aqui está querendo roubar o lugar do Br. O Cl é mais reativo que o Br? Consegue? O Br que está sozinho está querendo roubar o lugar do I. O Br é mais reativo que o I? Então, ele consegue. O flúor que está sozinho está querendo roubar o lugar do Br. O flúor é mais reativo que o Br? Então, o único que é menos reativo é esse aqui, ó. O cloro tentando roubar o lugar do flúor. O cloro não consegue roubar o lugar do flúor, porque ele é menos reativo que o flúor. Então, ó, Cl é menos reativo que o F. Por isso, a reação não ocorre. Ok? Depois, ó, número 7. Observe as seguintes reações de simples troca. Então, ó, formou o Mg mais 2HCl, formou a substância A mais um gás. O Cu com HNO3 formou a substância B mais um sólido. O Fe mais o HCl formou o C mais um gás. Vamos fazer essas reações? Olha, o Mg mais 2HCl, olha o que acontece. Quem está sozinho? O Mg. Ele está querendo roubar o lugar do H. Vamos voltar lá, ó. O Mg, ó, o Mg aqui, ó. Ele está querendo roubar o lugar do H. Ele consegue? Consegue, beleza. Então, ó, vamos fazer a reação, ó. Então, vai ficar positivo, negativo. Eu vou juntar, ó.
Aqui, ó, positivo com negativo. Esse aqui é só positivo, então ele vai juntar com negativo. Vai ficar MgCl2 mais H2. Olha só, o gás que formou é o H2. E a substância A é o MgCl2. Certo? No segundo, ó, Cu mais 2AgNO3. Então, ó, de novo, o Ag está sozinho é positivo. Aqui eu tenho positivo e negativo. Então, o positivo daqui vai juntar com o negativo de cá. Vai ficar CuNO3, 2. Tá vendo que tem um 2 aqui que vale para o NO3? Mais 2Ag. Esse sólido aqui, ó, é a prata pura que formou. Tá vendo? E no terceiro caso, você tem o Fe mais 2HCl. De novo, ó, positivo, aqui eu tenho positivo e negativo. Então, vou juntar o Fe. Quantos Cl's que eu tenho? Ó, 2. Então, vai ficar FeCl2 mais H2. Ó, de novo, o gás que se forma aqui é o H2. Então, ele está perguntando, a substância B é o CuNO3? Não, é o CuNO3, 2. O gás formado na reação 1 é o mesmo formado na reação 3? Sim, olha aqui, ó, o gás formado aqui e o gás formado aqui. É o mesmo gás. O gás formado na reação 1 é monoatômico? Não. Lembra que a gente falou que ele é o quê, gente? Diatômico. Só existe de 2 em 2. A substância A é o MgCl. Ó, o A é o MgCl2. O sólido formado na reação 2 é o cobre? Não, o sólido formado na reação 2 é a prata. Então, a resposta que nós vamos dar é a letra B de bola. Ok? Facinho, facinho, não é? Ó, mais uma agora. Identifique os metais que não deslocam o hidrogênio do ácido sulfúrico diluído. Então, ó, ele tem ácido sulfúrico, H2SO4. Ele quer reagir isso com um metal. E ele quer saber qual metal que não desloca. Se ele não desloca, ele está querendo roubar o lugar do H. Então, esse metal, ele é menos reativo que o H. Você está procurando um metal que seja menos reativo que o H. Quem é menos reativo que o H? Quem lembra aí, ó? Cadê nossa tabela? Menos reativo que o H. Cobre, mercúrio, prata e ouro. Só os mais nobres são os menos reativos que o H. Então, vamos ver, ó. Zinco e ferro, não. Ferro e cobre. Cobre sim, ferro não. Cobre e mercúrio. Ó, acabamos de olhar lá, são os dois nobres. Mercúrio e zinco, não. Ferro e mercúrio, não. Então, cobre e mercúrio. Vamos voltar lá na tabelinha, ó. Aqui, ó. Cobre e mercúrio. Os dois são o quê? Menos reativos que o H, olha. Então, se eles são menos reativos que o H, eles não vão conseguir deslocar o H do ácido sulfúrico. É isso que ele está perguntando. Quais os metais que não deslocam o hidrogênio do ácido sulfúrico diluído? Ok? Beleza. Então, ó, dadas as equações termoquímicas, ele quer saber quais estão corretas e quais não estão, tá? Então, ó, no primeiro caso, eu tenho o zinco sozinho, metal, querendo roubar o lugar do cobre. Ele consegue?
Consegue. O cobre é mais nobre, então o zinco é mais reativo. Então, beleza. A reação 1 tá ok. O Zn junta com o SO4 e o Cu fica sozinho. No segundo caso, eu tenho o ferro querendo roubar o lugar do H. O ferro consegue roubar o lugar do H? Consegue. Se você tiver alguma dúvida, você volta aqui, ó, que o ferro é mais reativo que o H. Então, ele consegue roubar o lugar do H. Então, o ferro junta com Cl2 e o H termina a história sozinho. Então, tá certo também a 2. No terceiro caso, eu tenho quem? O cobre sozinho, querendo roubar o lugar do H. De cara, você sabe que não vai dar, não sabe? Por quê? Porque o cobre é nobre. Se o cobre é nobre, ele não vai conseguir deslocar o H. Então, essa reação aqui não ocorre. Ok? Agora, no último caso, você tem a prata, que é nobre também, tentando deslocar quem? O H. Ela vai conseguir? Não vai conseguir. Se você tiver alguma dúvida, não tenha medo. Volta lá na nossa tabelinha, ó. A prata tentando deslocar o H. Ela é menos reativa, então ela não consegue. O cobre tentando deslocar o H. Não consegue também. Por quê? Porque ele é menos reativo que o H. Ok? Então, estão corretas apenas a 1 e a 2. São as reações que estão corretas. Ok, meu povo? Beleza. Depois, ó. Um comprimido efervescente antiácido é, em geral, uma mistura sólida de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico e, às vezes, ácido acetil salicílico. Eu coloquei isso aqui como uma curiosidade que muita gente sabe, mas eu sei também que muita gente não sabe. Ou sulfato de magnésio. Ao ser colocado em água, isso serve para qualquer comprimido efervescente, gente, antiácido. Você sabe que a efervescência dele é um gás que se desprende. Que gás é esse que se desprende, meu povo? Ó, gás carbônico, que vem lá do carbonato, do bicarbonato, que se desprende e forma, então, o gás carbônico. Ninguém vai errar isso em prova. Combinado? Então, a efervescência do comprimido efervescente é graças à formação de CO2. Ok? Cátions de metais pesados, como o mercúrio 2+, e o chumbo 2+, são alguns dos agentes da poluição da água de muitos rios. Um dos processos de separá-los pode ser pela precipitação, como hidróxido e cromato. Então, hidróxido para o mercúrio e cromato para o chumbo. Ele quer saber as fórmulas desses precipitados. Então, ele está falando de quem? Dos precipitados. Ele falou do hidróxido do primeiro lá. Então, é hidróxido de mercúrio 2. Ele quer saber a fórmula dele. E o outro, ele quer saber a fórmula do cromato de chumbo 2. Tá fácil para nós, não tá? Olha. Primeiro, hidróxido, ele já me falou que é o OH-. Beleza. Eu vou juntar o OH- com o mercúrio 2, com o Hg2+. Então, lembra que o positivo vem na frente. Então, ó, vai o 2 para lá, o 1 para cá. Como é que fica a fórmula? Hg, OH2. E o cromato de chumbo 2, ó. Chumbo 2, eu tô vendo que é o Pb2+. Eu vou juntar com o cromato, que ele também me deu ali, ó. É o CrO4, 2-. Então, como é que eu vou fazer, ó? Vem 2 para cá, 2 para lá. Então, vai ficar
PB2, CrO4, 2. Cortou 2 com 2, vai ficar simplesmente o quê? PbCrO4. Então, as duas fórmulas que ele está procurando são o hidróxido de mercúrio 2 e o cromato de chumbo 2. Então, nós vamos marcar que letra, ó, HgOH2 e PbCrO4. Letra E. Para a gente poder resolver o problema. Ok? Vamos mais uma aqui, ó. Um fermento químico utilizado para fazer bolos é o sal bicarbonato de amônio, também chamado de carbonato ácido de amônio. Quando aquecido, esse sal se decompõe em dióxido de carbono, que é o gás carbônico, amônia e água. Ele quebrou a bicicletinha geral aqui, ó. Escreva a equação química desse processo e explique como essa reação favorece o crescimento do bolo. Então, a sua primeira dificuldade é escrever esse sal aqui. Só que não tem dificuldade nenhuma, que eu já te falei para você colocar na sua cabecinha aí, ó. O amônio e a amônia. Ninguém vai errar isso aqui, ó. Quem lembra? Quem é o amônio? É o NH4. A amônia é o NH3. Então, ó, isso aqui a gente sabe que é o nome de um sal. Carbonato. Quem lembra como é que é o carbonato? Que tá na nossa listinha também lá, ó. O carbonato, gente, é o CO3, 2-. Ok? Então, o amônio é a parte positiva. Então, ó, amônio, ácido, carbonato. Ok? Carbonato, ácido de amônio. Ó, a valência do CO3 é -2. Essa parte aqui. A valência do amônio é +1. Com +1 do H, +1 com +1 dá quanto? +2. Então, tá certinho aqui, ó. Então, como que é a fórmula dele? NH4HCO3. Bicarbonato de amônio. E aí a gente tem o quê? Ó, ele falou que esse bicarbonato de amônio vai ser aquecido. Então, ó, aquecido, símbolo do aquecimento. E ele vai se decompor em gás carbônico, que nós conhecemos, mais amônia, NH3, e água. Só para você conferir agora o balanceamento, ó, um N, 4H mais 1H, 5H, 3H com 2H, 5H, 1C, 3Os, 2O com 1O, 3Os. Ok? Então, a sua equação está aqui, ó. Prontinha. Essa aqui é a sua resposta. Ele quer que você justifique como que isso aqui faz o bolo crescer. Então, você vai justificar, ó, a formação de gás carbônico puxa a massa do bolo. Mais ou menos assim, né, gente? Você pode falar com as suas palavras.
para cima. Pois o gás é liberado. Favorecendo o crescimento do bolo até a borda da forma. Ok? Então, ó, esse exercício eu achei muito legal para a gente poder praticar essa formação de reações. Isso é muito importante, cai muito em prova, a gente montar reações químicas. A gente vai treinar isso mais um pouco, balanceamento de equações, para a gente poder ficar craque nessa parte. Combinado? Então, vou parar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade de onde nós paramos. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, tá?